Nestes dias tive um grande amigo meu que decidiu abandonar a área comercial. Foi a primeira experiência dele enquanto comercial e durou apenas alguns meses. E ele saiu com uma impressão não muito positiva daquilo que é a área de vendas e daquilo que são as atividades que é suposto um comercial desenvolver. Na nossa conversa percebemos também muito rapidamente que o problema não estava nem relacionado com a área de vendas em si, nem relacionado com as atividades comerciais. Tinha sim sido um problema de escolha. Então é precisamente sobre isso que nós vamos falar neste episódio do podcast Pressão de Fecho. Vamos falar sobre como escolher o sítio certo para trabalhar enquanto comercial. Vamos a isso? Ora, meu nome é Michael São Lázaro, este é o Pressão de Fecho e seja bem-vindo a mais um episódio. Um episódio onde, como tu já sabes, vamos falar sobre escolher um trabalho de vendas que seja adequado à nossa personalidade, ao nosso perfil e às nossas competências. Muitas vezes o sucesso ou o fracasso de um profissional na área de vendas está relacionado à sua escolha de um local de trabalho, à sua escolha de um mercado para atuar enquanto comercial. Não está nem relacionado com as suas competências, nem relacionado com a sua capacidade de gerar resultados, mas está sim relacionado com uma série de outros fatores que afetam precisamente a sua execução, logo afetam o seu desempenho e os seus resultados enquanto comercial. E deixem-me já esclarecer aqui uma coisa que falo em muitos outros vídeos e quero trazer para a mesa também neste. Qualquer pessoa pode ser comercial. Okay? Quando digo qualquer pessoa pode ser, digo que qualquer pessoa tem a capacidade para trabalhar em vendas e ter um bom desempenho. Não vou dizer que qualquer pessoa tem capacidade para ser um top performer. Okay? Ser um top performer exige um set de skills, quer profissionais, quer pessoais, que nem toda a gente tem. Algumas podem ser aprendidas, outras não. Outras já nascem com a pessoa. São características inatas. Mas aquelas que fazem a principal diferença nos resultados, aquelas que fazem a principal diferença no desempenho da atividade comercial, a maioria de nós pode aprender de modo a conseguir executar ou de modo a conseguir ter resultados acima da média. Agora, como eu te estava a dizer, há uma série de outros fatores que podem influenciar o sucesso do comercial. Vou-te falar sobre alguns deles, ok? Provavelmente alguns deles vão trazer aqui algumas luzes sobre se tu estás no sítio certo ou não, se tu tomaste a decisão certa para dar seguimento à tua atividade comercial e provavelmente também te vão dar algumas luzes sobre para onde é que será o teu caminho daqui para a frente. Então, o primeiro desses fatores é o mercado em si, o mercado em que tu estás a trabalhar. É necessário que tu te identifiques com o mercado. Okay? Eu tive uma vez um diretor que disse que jamais trabalharia em mercados que vendessem produtos que fossem contra a saúde das pessoas, que prejudicassem de alguma forma a saúde das pessoas. Por exemplo, no mercado das bebidas alcoólicas, de tabaco, de alimentação processada. Ele disse que jamais conseguiria trabalhar nessa área. E parecendo de um comentário quase que ocasional, é um comentário muito inteligente. Porquê? Porque se tu não te identificas com o mercado em que estás a trabalhar, muito provavelmente não vais ter os recursos internos que precisas de ter para executares um nível alto de forma consistente. Okay? Então esse é o primeiro fator, perceberes se te identificas com o mercado em que estás a trabalhar e perceberes sobretudo se o teu set de competências e se o teu perfil também se adapta àquele mercado ou não. Pode não se adaptar, ok? Eu sei que, embora já tenha trabalhado em muitos mercados, há alguns onde eu jamais me encaixaria, onde o meu perfil e o meu set de competências jamais seriam capazes de gerar resultados. Isso não faz de mim um comercial inferior ou um comercial superior, isso apenas faz de mim um comercial consciente e mais preparado para encontrar um sítio onde eu possa desempenhar a níveis altos. Outra coisa que eu tomo muita atenção também relativamente ao mercado é perceber se é um mercado que está em crescimento ou se é um mercado que está em declínio. Okay? E se está em crescimento, se esse é um crescimento estável ou se é um crescimento ocasional derivado de fatores externos. Por exemplo, todos os mercados que estejam ligados à área do turismo sabemos que têm influências externas muito fortes que podem ou alavancar o desempenho de empresas e de comerciais ou de um minuto para o outro mandar por água abaixo todo o seu potencial de resultados. Então é importante perceber se o mercado onde tu estás ou onde tu vais entrar antes de aceitares um trabalho como comercial,
perceber se está em crescimento, se está em declínio, se está estável, se está em mudança, se está estagnado. Tudo isto pode afetar o teu desempenho, ok? Eu acabei de filmar um programa onde falo precisamente sobre a psicologia da venda e onde nós percebemos que a parte psicológica antecede a parte de execução, ok? A psicologia da venda antecede a atividade da venda. A atividade da venda antecede os resultados comerciais que cada um de nós é capaz de gerar. E quando eu sei que eu estou num mercado que está em crescimento, eu vou estar num estado emocional, mental, psicológico muito mais pronto para investir mais de mim, para dar mais de mim, para pôr mais de mim no terreno e por isso gerar mais resultados. Então o mercado é um dos primeiros fatores. O segundo é a empresa para onde tu vais trabalhar. Esse meu amigo aceitou um trabalho porque foi o primeiro que lhe apareceu. Okay? E é o que muitos de nós fazemos, sobretudo quando entramos pela primeira vez na área comercial. Nós quase que tropeçamos na área comercial. E isso joga mais contra nós do que a nosso favor. Ou temos muita sorte e entramos exatamente no sítio certo, ou então o que vai acontecer é precisamente o que aconteceu a esse meu amigo. Vai sair passados alguns meses, pode sair pode ou não sair, com uma impressão negativa desta área comercial e dificilmente voltamos à área comercial e perdemos uma oportunidade gigante de gerar riqueza para nós e para as nossas famílias. Não há nenhuma área no mercado que tenha um potencial de vencimento como a área comercial. Porquê? Porque a área comercial, ou porque os vencimentos na área comercial estão diretamente relacionados com o desempenho individual de cada um de nós. Quanto melhor for o teu desempenho, melhor é o teu vencimento. Dificilmente haverá outra profissão no mercado que não sejam profissões de gestão ou de direção que estejam tão diretamente ligadas ou relacionadas com o desempenho individual de cada um de nós. Então, escolheres a empresa certa para ti é fundamental. E, sobretudo, perceberes qual é que é o tipo de empresa que tu queres. Okay? Escolheres mesmo intencionalmente e não ser um acaso. Perceber se queres trabalhar, por exemplo, numa empresa grande, ou se queres numa empresa grande, numa empresa multinacional, ou se queres, por exemplo, trabalhar numa empresa pequena e mais familiar. Nenhuma é melhor do que a outra. Muitas vezes vejo empresas pequenas a pagarem muito melhor do que empresas grandes. Muitas vezes vejo mais oportunidades em empresas pequenas do que em empresas grandes. Muitas vezes vejo mais possibilidades de crescimento em empresas pequenas do que em empresas grandes. Portanto, não é a dimensão da empresa em si que deve ser o fator decisório da tua escolha, okay? Que deve ser o fator preponderante da tua escolha. Os fatores preponderantes da tua escolha devem estar relacionados com outros elementos que não a dimensão da empresa em si. Mas eu conheço pessoas que só querem trabalhar em empresas grandes, que preferem ganhar menos e ainda assim trabalhar em empresas grandes, trabalharem com empresas que têm uma maior posição no mercado, ou que têm uma reputação melhor, ou que são mais reconhecidas no mercado. Porquê? Porque isso, enquanto profissionais, lhe acrescenta algum valor. E isso pode ser importante para ti ou não. Por exemplo, para mim, não é. Eu trabalhei em grandes empresas multinacionais e trabalhei em pequenas empresas familiares. E gostei de trabalhar em qualquer uma das duas, aprendi muito em qualquer uma das duas e tive praticamente as mesmas oportunidades em qualquer uma das duas. Okay? Portanto, cuidado ao utilizares este critério para escolheres um trabalho enquanto comercial. Tal como relativamente ao mercado, eu gosto também de perceber relativamente às empresas se elas estão em crescimento. Eu tenho tendência por optar a entrar em empresas em crescimento. Se me deres a escolher entre uma empresa em crescimento ou uma empresa já madura, eu prefiro escolher uma empresa em crescimento. Porquê? Porque uma empresa madura, por norma, oferece menos oportunidades do que uma empresa em crescimento. Portanto, é perceber se a tua empresa, ou se a empresa que está na mesa para tu escolheres ir ou não trabalhar para lá, se é uma empresa que está em crescimento, se é uma empresa madura, se é uma empresa que está em declínio, e perceberes o que é que tu podes acrescentar também a essa empresa. Por último, é perceber quais é que são as vantagens competitivas da empresa. Okay? Face aos seus concorrentes, quais é que são as vantagens que essa empresa apresenta ao mercado. Tem bons fornecedores, tem canais de distribuição que mais nenhum outro tem produtos que têm pouca concorrência, que são escassos, que têm um diferencial grande relativamente aos seus concorrentes. Quais é que são as vantagens competitivas que essa empresa tem? Porque são essas vantagens competitivas que te vão dar
ferramentas para venderes, ok? Serão essas vantagens competitivas os elementos do teu pitch. Se eu tiver uma opção de trabalhar para uma empresa que tem muito poucas vantagens competitivas face aos seus concorrentes, portanto trabalha em sistema de igualdade, em termos de percepção de valor do cliente, eu já sei que mais tarde ou mais cedo essa empresa vai ter que começar a competir por preço. E quando essa empresa começa a competir por preço, é meio caminho andado para falir. Terceiro ponto, falámos sobre o mercado, falámos sobre a empresa, é perceberes que tipo de produto é que essa empresa vende e perceberes se te identificas com o produto em si. Tal como o mercado, perceberes se te identificas com o mercado, é perceberes que te identificas com o produto. Porque podes te identificar com o mercado e não com o produto. O produto que a empresa tem para vender pode não ser aquele que face ao teu perfil e face às suas competências seja o fit adequado para contigo. Okay? Segundo, é perceber se aquele produto tem procura no mercado. Muitas vezes as empresas procuram vender produtos que não têm procura e isso dificulta o trabalho do comercial. Para alguns produtos é mais fácil criar procura do que para outros. Porquê? Porque criar procura exige educar o mercado. Criar uma procura que não existe exige que nós tenhamos a capacidade de educar o cliente. E o cliente pode não estar disposto a isso. O cliente já tem uma solução que supra as suas necessidades e nós, enquanto player novo no mercado, vamos entrar e vamos procurar criar uma nova necessidade e educar o cliente para a solução que satisfaz essa necessidade. Isso é muito difícil, isso é muito caro, isso é muito dispendioso, exige um esforço imenso da empresa e se a empresa não colocar esse esforço em termos de tempo, energia, dinheiro no terreno, o teu trabalho enquanto comercial fica posto em causa. Okay? Portanto, percebe logo de antemão se há procura por aquele produto, se não houver procura, percebe se há possibilidade de criar e se será muito difícil ou não. Se for muito difícil, escolhe outro sítio. Se estiveres numa empresa que está nestas circunstâncias, a minha sugestão para ti é escolhe outro sítio para trabalhar. Okay? Quarto, percebes quem é que são os clientes daquela empresa. Tu podes te identificar mais ou menos com um certo tipo de clientes. Okay? Eu, por exemplo, tenho plena consciência que há um tipo de cliente que eu jamais me vou identificar. Eu, quando comecei a minha carreira, eu trabalhava em B2C, okay? Business to Consumer. E à medida que fui mudando de trabalho, fui migrando de B2C para B2B, para Business to Business. E foi muito difícil para mim adaptar-me a esta mudança de cliente. Okay? Foi muito difícil mesmo. O meu primeiro ano em B2B foi um ano muito custoso. Aliás, eu preferia, mesmo trabalhando em B2B, preferia procurar clientes que seriam o consumidor final do que trabalhar com clientes empresariais. Durante um ano consegui ter resultados, mas a partir daquele ano eu tive necessidade de me adaptar ao cliente B2B. Porque é tudo diferente. Okay? O trato é diferente, o relacionamento é diferente e isso pode estar mais ou menos de acordo com aquilo que é o teu perfil comercial e o teu perfil natural enquanto pessoa e a tua personalidade. Há 3 tipos de clientes, há mais, mas há pelo menos 3 que tu tens que levar em consideração. Consumidor final, B2C, consumidor empresarial, B2B, e o terceiro, que é aquele com o qual eu jamais me identificaria, é o que eu lhe chamo B2E, que é o Business to Institutional. Institucional significa basicamente organismos públicos, juntas de freguesia, câmaras municipais, o Estado como um todo. É um tipo de cliente que eu tenho muita dificuldade com o trato e tenho muita dificuldade em relacionar-me. Portanto, eu já sei quando tenho uma oportunidade de abraçar um novo projeto comercial e esse novo projeto comercial tem como cliente final clientes institucionais, eu fujo dele. Okay? Mesmo que eu ache que o produto tem um excelente potencial, que o mercado é excelente, que a empresa está em fase de crescimento, isso vai fazer com que eu me afaste daquela oportunidade. Porquê? Porque eu dificilmente terei a capacidade de ter sucesso de forma sustentável a médio ou longo prazo naquele projeto. Provavelmente no imediato terei, porque entro com mais motivação, entro com mais pique, entro com mais stamina, mas a médio e longo prazo já sei que é um projeto para sair. Então prefiro cortar o mal logo pela raiz e sair. Agora, há uma regra que para mim é chave. Chave mesmo e se sobrepõe a todas as outras que te falei até agora. Que é perceber se o sucesso naquela empresa é a regra ou a exceção.
Quando entramos para um projeto novo, independentemente de ser uma empresa tradicional ou de ser um projeto de marketing multinível ou de venda direta, whatever, normalmente o que nos apresentam são os casos de sucesso. Não é? Há pessoas aqui a ganhar muito dinheiro. Esta pessoa ganha X mil euros por mês. Esta ganha X mil euros por ano. Esta consegue tirar 3 dias por semana. Ok, muito bem. Mas isso é a regra ou é a exceção? Se for a regra, se o sucesso for a regra, excelente. Eu sei que estou no sítio certo. Se o sucesso for a exceção, saio. Porquê? Porque sendo a exceção, é muito difícil eu tornar uma exceção. É mais fácil eu tornar uma regra do que eu tornar uma exceção. Então eu saio, ok? Ou, aliás, antes de sair, nem sequer abraço essa oportunidade. Há um filme brutal que se chama He's Not That Into You. Ele não está assim tão interessado. Onde ele fala precisamente sobre isto. Tu és a regra ou a exceção. Muito provavelmente vais ser a regra, embora penses que há uma forte possibilidade de seres a exceção. Portanto, 4 elementos. Primeiro, perceber qual é que é o mercado em que a empresa atua, perceber se é um mercado que está em crescimento ou se é um mercado que está em declínio. Segundo, perceber quais é que são as características da empresa em si, perceber se é uma característica, se é uma empresa onde eu me encaixarei de forma a conseguir ter resultados, perceber se é uma empresa que está em crescimento, se está estagnada ou se está em declínio também, e perceber quais é que são as vantagens competitivas que essa empresa leva para o mercado. Terceiro, perceber quais é que são os produtos que a empresa vende, perceber se o mercado tem procura para esses produtos e perceber, sobretudo, se eu me identifico com esses produtos. Não é um elemento crítico, nem um elemento separador de águas, eu identificar-me com o produto. Okay? Eu já vendi N produtos com os quais eu não me identificava, mas o cliente identificava-se. E essa é a parte mais importante. Quarto, perceber quem é que são os clientes daquela empresa, perceber se são clientes com quem eu tenho um potencial de relacionamento comercial construtivo e perceber se são clientes que a médio ou longo prazo eu consigo ter uma relação comercial de modo a conseguir gerar sucesso, quer para mim, quer para eles, quer para a minha empresa. Estes são apenas 4 elementos, ok? Mas há uma série de outros fatores que tu deves levar em consideração quando achares que encontraste o sítio certo. Ok? Tendo em conta estes 4, tu podes começar a enviar currículos, podes ser chamado para entrevistas e achares, ok, encontrei o meu sítio certo. A partir daí há mais meia dúzia de elementos que deves levar em consideração. Primeiro, perceber quais é que são as condições de vencimento e perceber se essas condições estão de acordo com aquilo que tu procuras e com a fase de vida em que tu estás. Diferentes fases de vida fazem com que nós tenhamos exigências e requisitos diferentes para escolher um local de trabalho. Primeiro, perceber o que tu queres. Okay? Se queres ter um ordenado fixo, se queres ter um ordenado 100% comissionável ou se queres ter um ordenado misto, com fixo e comissões. A tendência é, se só tiveres um ordenado fixo, esse ordenado ser médio-baixo. Okay? Estamos a falar ali entre os 800 e os 1000, 1200 euros, dependendo do mercado em que atuas. Se estivermos a falar de um ordenado fixo mais variável, vais ter um ordenado normalmente baixo, okay? Um pouco acima do ordenado mínimo, e uma parte comissionável média-baixa. Se estivermos a falar só de comissões, normalmente estamos a falar de um potencial de vencimento muito alto. Porquê? Porque uma empresa que paga só parte comissionável sabe que para atrair candidatos, que para atrair comerciais, tem que ter um teto salarial relativamente alto. Cada venda tem que pagar uma comissão relativamente alta ao comercial. Enquanto nestes dois, fixo e fixo mais variável, o teto salarial tem tendência a ser médio-baixo, quando falamos de empresas que pagam só parte comissional, o teto salarial tem tendência para ser muito alto. Agora, o risco também é maior, obviamente. Não é? Se venderes, ganhas muito. Se não venderes, não ganhas nada. Numa fase da tua vida em que as tuas responsabilidades financeiras sejam poucas, excelente, ou poucas ou nenhumas, a minha sugestão é abraçar sempre um projeto que seja 100% comissionável. Se estás numa fase da tua vida onde já tens família, já tens responsabilidades financeiras que não podem falhar e tens pouca estrutura financeira para o caso de não conseguires faturar, a minha sugestão para ti é sempre fixo mais variável. Ser comercial numa empresa que pague só parte fixa, mesmo a curto, médio prazo, vai jogar mais contra ti do que a teu favor, embora possa ser uma fase inicial atraente. Okay? O que vai acontecer, passado alguns meses, passado 1 ano ou 2, é tu executares cada vez menos as tuas funções comerciais
e passares a executar cada vez mais funções operacionais. Não porque a empresa te pede, mas porque é mais fácil executar funções operacionais e administrativas do que funções comerciais. Então tu vais fugir, okay? E nunca mais vais ganhar mais do que aquilo e provavelmente a tua posição na empresa vai ser posta em causa. Mas há outras condições que tens que levar em consideração também. Não é só o vencimento, mas há outras como o horário. Aquele trabalho implica que tu tenhas um horário sem regras, um horário das 9 às 9, um horário ditado pela disponibilidade do cliente, ou é um trabalho que implica que tu, ou que não tem essa necessidade, onde tu podes fazer das 9 às 6. Isso para algumas pessoas faz diferença, para outras faz menos. Para mim já fez mais do que faz agora, honestamente. Houve uma fase da minha vida onde trabalhava das 9 da manhã às 11 da noite. Se tivesse que ir para um centro comercial às 11 da noite fechar uma venda, ia para um centro comercial às 11 da noite fechar uma venda. Nesta fase, embora tenha essa disponibilidade, obviamente que essa não seria a minha primeira opção, ok? Porque estou numa fase da minha vida onde outras pessoas estão... onde influencio a vida também de outras pessoas, nomeadamente da minha família. Então isso para mim agora é importante. Houve uma altura em que não foi, neste momento é. Perceber se o trabalho é in-office ou out of office. Há pessoas que preferem trabalhar indoors, há outras que preferem trabalhar no cliente, estar constantemente de cliente para cliente. Há outras que inclusive preferem andar pelo país. Percebe qual é que é a tua preferência e leva isso em consideração quando te candidatares a trabalhos de vendas. Perceber quais é que são as ajudas que a empresa dá. Se a empresa dá ajudas de custo, se a empresa dá carro, se a empresa dá telemóvel. Isso poderá fazer diferença no teu trabalho e poderá fazer diferença, sobretudo, no teu rendimento ao final do mês. Outro, potencial de aprendizagem. Okay? Quando entras para uma empresa, qual é que é o potencial de aprendizagem que aquela empresa te vai oferecer? Okay? Aquela empresa dá formação interna, dá formação externa. Aquela empresa tem processos já pré-definidos em que tu possas aprender e extrair o máximo do teu desempenho com esses processos. Aquela empresa tem ferramentas que tu não conheces e que podem acrescentar ao teu trabalho e que podem acrescentar sobretudo ao teu currículo. Aquela empresa tem pessoas com um bom know-how, com uma grande experiência que te possam acrescentar com a experiência delas, com o conhecimento delas no trato 1 para 1. Tudo isto importa, ok? Se tu entras para uma empresa que te oferece muito pouco potencial de aprendizagem, provavelmente o que vai acontecer é mais cedo ou mais tarde saíres. Aprender é muito bom, ter potencial de aprendizagem é excelente, mas ter potencial de progressão na carreira é ainda melhor. Okay? Muita atenção a isto. Quando entras para uma empresa, perceber se há potencial de tu construires... Eu não gosto muito da palavra carreira, porque eu acho que esta questão da carreira é um mito. Mas se há possibilidades de tu progredires dentro da empresa e, quiçá, dentro do teu mercado, mesmo para outras empresas, e ganhando outro posicionamento dentro daquele mercado. Perceber quais é que são os níveis hierárquicos que a empresa tem. Okay? Quantos mais níveis hierárquicos, maior o potencial que tu tens de crescimento. Se a empresa for uma empresa praticamente flat, muito centrada só numa pessoa ou num departamento, o potencial de crescimento é muito curto. E não caias nessa ilusão de, mas eles podem criar novos departamentos. Podem, sem dúvida, mas se a empresa já funciona desta forma há algum tempo e se está estável com este organigrama há algum tempo, é muito mais difícil tu conseguires levar a empresa a criar novos departamentos para te encaixar, para te ajudar a progredir, do que será entrar numa empresa que tem várias escalas, que tem vários níveis hierárquicos que tu possas explorar. Okay? Muita atenção a isso. Há, obviamente, a possibilidade de tu progredires, em vez de ser verticalmente, de progredires horizontalmente, de passares para outros departamentos mais importantes e que sejam mais vitais e mais estratégicos dentro da própria empresa. Mas se é horizontalmente, se é lateralmente, isso na realidade não é uma progressão. Okay? Mesmo que te paguem um bocadinho mais, isso na realidade não é uma progressão. Na minha opinião, a progressão é sempre vertical. É uma mudança, e mudança é positiva. Pode ser uma mudança que te vá abrir mais portas no futuro, mas não é uma progressão. Uma progressão tem que ser sempre para cima. Se for para o lado, é para o lado. Tão importante quanto isso é perceber quais é que são os requisitos ou quais é que são as exigências que a empresa coloca para que tu possas subir. Por exemplo, se a empresa exige que tu tenhas um determinado tipo de formação e tu não tens, das duas uma. Ou vais tirar essa formação ao mesmo tempo que estás a trabalhar, e atenção que correr atrás de dois coelhos, normalmente o que acontece é perdermos os dois. Muito pouca gente tem capacidade para trabalhar e executar um alto desempenho e estudar ao mesmo tempo. Okay? Sobretudo na área comercial. Se fores administrativo, é uma coisa, tu fazes um trabalho das 9 às 6, o teu trabalho é praticamente que mecânico,
exige muito pouco de ti, do teu tempo, do teu esforço, da tua energia, sobretudo, ao contrário de um trabalho comercial, que exige muito de ti, exige muito dos teus recursos pessoais, exige muita da tua energia, do teu foco, energia e foco que vão faltar quando precisares deles para estudar. Okay? Portanto, presta muita atenção a isso. Perceber se essa empresa tem por hábito exigir que a pessoa que seja promovida esteja num determinado escalão etário, e se tu não tiveres, já sabes que provavelmente a tua produção vai ser posta em causa. Cada vez há mais empresas que, para promoverem os seus funcionários, exigem que eles estejam num escalão etário mais novo. Isso que para nós mais velhos pode dificultar muito a nossa produção dentro da empresa. Ou perceber se o único requisito é resultados e perfil de liderança. Okay? Há muitas empresas que dizem que sim. Para conseguires progredir dentro da empresa, tens que apresentar bons resultados e tens que ter perfil de liderança. Isto é o que é dito de forma formal e mesmo no social. Mas o que acontece behind the scenes pode ser completamente diferente. Okay? Presta atenção a isso. E por último, perceberes quem é que são as pessoas que trabalham naquela empresa e, sobretudo, perceberes quem é que são as pessoas que vão fazer parte da tua equipa. Há um ditado que o Flávio Augusto utiliza muito, em que ele diz que águias voam com águias. Okay? Águias não andam com galinhas. Águias voam com águias. E é importante perceber se aquelas pessoas que já lá estão, aquelas pessoas que fazem parte da equipa ao qual tu te vais juntar, se são águias ou se são galinhas. Okay? Se é o ambiente certo para tu te tornares tu mesmo uma águia, e uma águia cada vez mais forte, tu mesmo um profissional cada vez mais forte, cada vez melhor, cada vez mais competente, cada vez mais capaz de gerar resultados, ou se pelo contrário, se são pessoas que irão boicotar o teu sucesso, boicotar a tua capacidade de desempenhar e de ter resultados acima da média. Águias voam com águias. Parece muita coisa, não é? E sem dúvida que sim, é muita coisa, mas é importante. Escolheres o sítio certo para trabalhares é uma decisão muito importante, sobretudo na área comercial, que é uma área onde as pessoas nos vendem uma posição, onde as pessoas nos vendem um lugar. As empresas querem tanto contratar-te, sobretudo se fores um top performer, quanto tu queres trabalhar para elas. Portanto, estão os dois em pé de igualdade. Obviamente que um pode ter mais necessidade do que outro, mas o desejo é igual das duas partes. Usa isso a teu favor. E com isto chegamos ao final de mais um Pressão de Fecho. Já sabes, se este episódio te acrescentou valor, faz o teu like, deixa o teu comentário, subscreve este canal na plataforma da tua preferência e, sobretudo, está próximo. Okay? Este é um canal que é feito para nós os dois partilharmos o nosso conhecimento, partilharmos a nossa experiência e, sobretudo, ajudarmos uns aos outros a gerar cada vez mais resultados, a fazer cada vez mais vendas e a ter cada vez mais sucesso no nosso trabalho. Estamos juntos? Um forte abraço e até ao próximo episódio. Foi!